Muito bem, senhoras e senhores, estamos ao vivo. Segunda-feira, 5 de julho de 2021. Vamos falar sobre relacionamentos saudáveis e relacionamentos doentes. 7 diferenças dos casamentos saudáveis daqueles doentes. Vamos falar. Deixa eu colocar aqui o título aqui para nós vermos certinho. 7 diferenças. Espera um pouquinho. 7 diferenças dos casamentos. Casamentos saudáveis dos doentes. Tiago, então quer dizer que tu vai me dar a fórmula mágica? Não. Não vou dar fórmula mágica, gente. Eu não tenho fórmula mágica. Eu não tenho fórmula mágica. Mas, o que acontece? Casamento é essa receita feita a dois, né? Sabe? Colocando um pouquinho da pitada de uma pessoa, coloca a outra pitada da outra pessoa, e as pessoas, vamos vivendo assim? Vamos, né? Daqui a pouco a outra pessoa muda, coloca mais uma pitadinha daquilo, aí ela coloca mais outra pitadinha, e as pessoas vão se organizando nas rotinas diárias. E aí elas vão dizendo, poxa, tá legal viver do lado da Vivi, tá legal viver do lado do Thiago, tá legal viver do lado da Joana, tá legal viver do lado dessa pessoa e eu quero continuar vivendo com ela e é isso. Gente, é isso. Eu não tenho fórmula mágica, mas o que eu posso dizer para vocês é que eu vou falar aqui 7 indícios de casamentos que dão certo e casamentos que não dão certo, tá? Essas são ingredientes, essas ações, porque aqui no fundo é tudo ações que os casais fazem que contribuem ou dificultam a relação. Então, o que eu vou colocar aqui é 7 ações que contribuem para o bom relacionamento na maioria dos casais. Não quer dizer que o que eu vou dizer aqui tu pode aplicar 100% no teu relacionamento que vai dar certo. Não te garanto. Não te garanto. E ninguém te garante. Nem, né? Você é interessante que você se garanta, né? Mas alguém fora, alguém externo a vocês, dizer que o casamento de vocês vai dar certo com certeza se vocês fizerem algo, se vocês ouvirem algo, se vocês fazerem algo, é perigoso. É perigoso ir atrás dessas ideias. É perigoso ir atrás dessas fórmulas mágicas, porque fórmulas mágicas já diz, né? É mágica, né? Mágica, né? Tem coisas que a gente não consegue alcançar, tem conhecimentos, tem muita coisa que a gente não consegue alcançar. Mágica, eu nunca vi, tá? Então, vamos pensando sobre isso, tá? Eu não tenho fórmula mágica, mas eu pretendo te dar bastante indícios poderosos que você pode ir praticando e com certeza melhorará o seu relacionamento. Eu iria botar um sonzinho, mas não vou colocar. Hoje vamos sem som. Então, 8:05, vamos iniciar a fala pensando, né? Casamento é muito louco, né? São duas pessoas totalmente diferentes caminhando juntas. Esse é um ponto. E ao mesmo tempo, essas pessoas estão evoluindo. E ao mesmo tempo, aquilo que elas estão fazendo juntas está evoluindo. Então, são 3 processos ao mesmo tempo, simultaneamente. Essa é a complexidade da relação.
Eu estou evoluindo, a outra pessoa está evoluindo, o nosso relacionamento está evoluindo, e dentro disso tudo, o que vale a pena? O que dá para fazer para a gente contribuir, para a gente continuar junto, Thiago? O que dá para fazer? Quero falar aqui hoje, né? E o ponto que casamentos saudáveis fazem, que casamentos saudáveis praticam, a primeira ação é: casamentos saudáveis, eles não guardam segredos. Enquanto os casamentos doentes, eles escondem coisas. E aí você pode estar pensando: poxa, já me disseram que eu preciso manter um grau de mistério. Eu sou totalmente contrário a isso. Sou totalmente contrário. Eu já ouvi também algumas pessoas dizerem: essa pessoa tem que ter um certo mistério, ela não pode conhecer toda, porque senão perde a graça. E aí eu te pergunto: você conhece toda? Você se conhece por inteira, 100%? Você sabe os dias que você acorda ruim e sabe o que acontece? Provavelmente nem todos os dias você sabe o que está acontecendo dentro de você. E, consequentemente, o outro não te conhecerá inteira. Como você não se conhece inteira, o outro não te conhecerá inteira. E a questão é, você não precisa manter o mistério diante do outro. Como, se ele me conhecer toda, ele vai enjoar de mim. Você precisa se conhecer para que, à medida que você vai se atualizando, você vai mostrando ao outro quem você é. E aí, quando ele for te ver, diz: poxa, não sabia que a fulana gostava disso. E aí tu vai dizer: poxa, também não sabia, eu tô me descobrindo agora. Sabe? E é isso o verdadeiro mistério que faz com que uma pessoa se atraia pela outra. Não é eu ficar escondendo o meu gosto, ou escondendo o meu desejo, ou escondendo segredo, ou escondendo conversa, ou escondendo compra. Entende? Não é isso que deve se esconder. Não é isso. O mistério que você deve manter e mostrar quando você descobrir é o seu próprio desconhecimento. Quando você se conhece, você se atualiza e você se mostra. Faz sentido para você? Coloca aqui no comentário se faz sentido. Se não faz sentido, comenta. Porque a ideia dessa live é trocar ideia, né? Como eu sempre digo, a ideia é trocar ideia. Então, é importante a gente quebrar essas falas rotineiras que a gente ouve. A pessoa não pode me conhecer por inteira. Pode, ela pode se conhecer por inteira, mas como você não se conhece por inteira, amanhã você vai conhecer um pouquinho mais de ti. E aí você vai apresentar para ele vai olhar: hoje tem novidade hoje. Sabe? Essa é a grande questão. Você pode se mostrar inteira como você é, mas quando você se conhecer mais, você continue mostrando. Porque o que acontece? A rotina, que já é um ponto que a gente falou semana passada, ou numa dessas lives, que eu estou fazendo diariamente segundas e quintas, a rotina realmente faz-nos ir ao controle automático. Faz-nos perder a consciência e fazer a coisa como é para fazer e sem prestar atenção. Sim, o interessante é você não cair na rotina, de parar de se conhecer, sabe? Agora, de se mostrar, você pode se mostrar inteira como você é. E é interessante, é importante que você se mostre como você é. É importante, é fundamental que a gente consiga ser nós mesmos e consigamos, não sei se é assim que se faz esse verbo, mas acredito que sim, consigamos aceitar o outro, ok? É muito importante isso. Por quê? Porque casamentos saudáveis se constroem na confiança, na honestidade, na transparência.
Não tem mistério quanto a isso, né? Quanto a isso, que a confiança é importante, nós todos sabemos. Mas como confiar em alguém? Talvez você pode estar pensando, poxa, eu não consigo confiar naquela pessoa. Como confiar em alguém? Primeiro ponto, primeira dica. Aprenda a confiar em si, primeiramente. Primeiramente, confie em si. Por que eu falo isso? Porque boa parte vem de nós mesmos. Boa parte das nossas inseguranças vem do nosso medo da rejeição, de nós se vermos inferiores ao outro, né? Não se vermos alguém capaz, digna de ser amada. Então, boa parte das nossas inseguranças, que inclusive gera ciúmes, que eu já estou falando aqui nos últimos dias muito, vem de nós mesmos. Então, primeiro ponto para você conseguir confiar em alguém é você trabalhar o autoconhecimento e confiar mais em si, confiar mais nas suas escolhas, se experimentar mais, não ter tanto medo do erro. Outro ponto que é muito importante, a nossa geração está terrivelmente com medo de errar, porque errar tem coisas negativas. E aí faz com que as pessoas não queiram errar, não queiram se experimentar, não queiram se conhecer. Então, o primeiro ponto é: se conheça, aprenda a confiar em si, entre em contato com com os seus medos, com as suas dores, abrace tudo que tem aí, lide com isso, seja em psicoterapia, seja com você mesma, né? E aí o segundo passo será confiar no outro. Porque sem você confiar em você, sem você dar vazão ao que você acredita, sem você se experimentar, sem você bancar suas escolhas, os seus erros, olhar para aquilo que gosta, para aquilo que não gosta, sem dar vazão a tudo isso, não tem como você confiar no outro, sabe? E segunda dica para você confiar em alguém é: entenda porquê dessa insegurança, melhor dizendo. Entenda o porquê dessa insegurança. Mas eu vou te falar aqui, tá? Essa live é uma live para falas bem práticas, assim. Falas que você ouve e que você já vai praticar amanhã. Então, o que eu vou te dizer sobre isso? Sobre refletir sobre essa insegurança. Reflita em como essa insegurança se manifesta nessa relação, exatamente nessa relação. Por que eu digo isso? Porque a insegurança provavelmente ela vem de outros relacionamentos, de outras situações, e talvez venha de muito antes, muito antes. Então, para você não retornar tudo isso, que isso é trabalho de psicoterapia, é processo psicoterapêutico. Para mim, te dizer algo prático para você fazer amanhã, é isso. É você perceber como que essa insegurança se manifesta na sua relação. Como isso acontece. E aí você vai ver o que você vai lidar com isso. Diante disso, né? Diante desse cenário. Sabe por quê? É nesse como... Deixa eu chegar mais perto aqui. É nesse como essa insegurança surge em você que você vai descobrir que muitas vezes o seu comportamento é uma procura de indícios para que você alimente essa insegurança, entendeu? Você tem uma insegurança e você quer que essa insegurança se mantenha aqui. E então você está toda a vida procurando motivos. Percebe? Se você olhar para a sua insegurança, como ela se constrói, você pode perceber isso. Outro ponto que você poderá se perceber quando você olhar para dentro de si e tirar um tempo para ver como essa insegurança se constrói em mim. É nesse como que você vai ver
Quando ele fala isso, eu penso isso, eu sinto isso. Quando eu vejo ele fazer isso, eu penso isso, eu sinto isso e isso me deixa ruim. Ou quando eu penso que ele vai fazer algo, eu sinto algo e eu fico ruim. Sabe? É você olhando para dentro de si que você irá conseguir identificar esse caminho, essa jornada da insegurança, vamos dizer, dentro de você. O que desperta? Como desperta? O que reage? O que te direciona a fazer? O que você sente? E aí você lida com essas questões da relação. Porque se tiver a ver com ele, se tiver a ver com ela, você vai colocar. Acontece isso, isso e isso. Quando eu estou contigo, ou quando eu estou sem, ou quando eu tenho resposta, ou quando eu não tenho resposta. Entende? Aí você vai conseguir ser mais assertiva em relação a um problema que é da relação. Essa insegurança pode vir de outras relações, de outras situações? Pode, provavelmente virá, ou provavelmente vem. Mas eu estou falando aqui sobre a sua relação amorosa. E aí se você vai melhorar a sua insegurança em relação a isso. Aí ela vai surgir em outros ambientes. Aí você faz esse mesmo método. Entendeu? E aí, aos poucos, você vai arrumando a sua vida. Você vai melhorando a sua vida. Tá? Então, lute pela sua confiança. Porque tanto para você quanto para o relacionamento. Lute para você ter confiança em você e você ter confiança no relacionamento. Que a confiança seja um elemento base do seu relacionamento. Porque isso é um elemento que constrói os relacionamentos saudáveis, a confiança. Eu diria, se a gente fosse colocar como uma pessoa, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, eu diria que as duas pernas que fazem o relacionamento caminhar são duas. Primeira, comunicação, porque a comunicação constrói tudo aqui que eu vou falar. Tudo. Comunicação constrói tudo. Segundo passo é a confiança, que eu acabei de falar. Então, comunicação e confiança, CC, guarde isso no seu coração, tá? Comunicação e confiança, as duas pernas, os dois pilares que fazem com que uma relação gire, ande, caminhe, evolua, tá? Oi, Priscila, estamos falando sobre 7 diferenças, eu coloquei 8, 7 diferenças entre os casais saudáveis e os casais doentes, né? E eu estava falando aqui sobre o primeiro ponto, né? Que os casais saudáveis, eles não guardam segredos, enquanto os casais doentes escondem coisas. E aí eu estava falando sobre a confiança, mas eu falei aqui 10 minutos, depois, quando tu tiver um tempinho, tá? Vamos para o segundo passo, né? Não é o segundo passo, a segunda ação que casais saudáveis fazem e casais doentes não fazem, né? Casais saudáveis compartilham coisas, enquanto os casais doentes, eles dividem, isso é meu, isso é seu, sabe? E isso é muito perigoso, porque não tem como separar, principalmente nas problemáticas. O casal que age assim, quando acontece um problema, ele vai querer colocar o problema, o sentimental, o abstrato, na matemática. E vai querer dizer, isso é culpa sua. Isso é 50% culpa sua. Sabe? Isso não dá certo. O relacionamento é 50-50. Isso só no divórcio. Só vai se aplicar no divórcio. No abstrato, na intensidade da vida, é 100 a 100. Mas tá, Thiago, como isso 100 a 100? Vou me colocar inteira na relação? Vou me doar inteira na relação? Não existe mais a minha vida? Só existe a relação? Não, não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. A principal consciência que a gente tem que ter nesse sentido é que a minha ação,
atinge no outro. Então, isso quer dizer que quando eu for fazer algo, mesmo que se relacione a mim, totalmente a mim, não custa nada eu dizer, fulano, fulana, eu vou fazer isso. O que tu acha? Ou então simplesmente só comunicar. Eu estou fazendo isso, eu acho que estou no caminho certo, sabe? Porque mesmo que a ação seja só sua, seja particularmente sua, é algo seu, mas o ato de você compartilhar com outra pessoa faz com que essa relação ganhe força, entende? É isso que os casais saudáveis fazem, eles compartilham coisas e sentimentos. Os casais saudáveis, eles compartilham vivências, eles compartilham temores, eles compartilham tudo, porque afinal eles estão assim, ó, até o fim, sabe? Então, gente, não vamos dividir as coisas, não vamos tentar colocar matemática, né, na relação, sabe? Compartilhemos mais vivências, compartilhemos mais sentimentos e compartilhemos mais coisas também, sabe? Porque esse é um ponto importante, interessante, fundamental na real, sabe? Casais doentes usam um ao outro. Eu preciso dela e aí eu vou fazer isso para lá na frente eu já sei como é que ela funciona ou como ele funciona, eu preciso disso, sabe? Isso casais doentes fazem. Agora casais saudáveis, eles servem ao outro. E aí a gente tem um princípio que gera um ponto muito forte, né? Quando eu sirvo o outro com o que eu tenho, e aí mais para frente a gente tem um ponto que tem a ver com isso. Quando eu sirvo o outro, eu contribuo para o ambiente ou para um terreno fértil para a reciprocidade, sabe? Porque eu estou compartilhando, eu estou disponibilizando energia para servir o outro. É totalmente diferente de eu dar isso e saber que eu quero aquilo lá depois e depois eu vou conseguir porque eu dei isso. É totalmente diferente. A lógica é totalmente diferente. Por quê? Porque a motivação é diferente. Quando eu sirvo ele, quando eu sirvo ela, sem querer nada em troca, simplesmente porque eu estou servindo, eu sei que vai ser importante isso para ele, eu sei que vai ser bom isso para ele, eu sei que eu vou estar contribuindo para a vida dele. Simplesmente porque eu quero ver ele bem, eu quero ver ela bem, e isso não é uma... A gente tem que ir separando as coisas, né? A gente tem que ir deixando claro as coisas. Isso não é uma doação excessiva, tá? Não estou falando disso, mas eu estou falando de coisas que a gente pode fazer para o outro, que a gente está ao nosso alcance, entende? Então, quando eu coloco a posição do outro para servir naquilo que eu puder, isso gera um terreno fértil para a reciprocidade. Isso é extremamente importante, porque a reciprocidade, da reciprocidade cresce tudo. Não é que cresce tudo, mas olha só, da reciprocidade cresce o respeito, né? Porque o outro está me respeitando, ele se dispõe a me servir e eu quero servir também. E com o mesmo respeito, com a mesma atenção que ele está me dando, eu quero dar isso também, sabe? Então, a reciprocidade, ela cria um ambiente para inúmeras características boas surgirem, brotarem no relacionamento. Então, é muito importante servir e não usar o outro. Casamentos saudáveis, esse ponto é forte. Casamentos saudáveis apontam para o melhor da pessoa. Eu estou apontando para cima. Mesmo que eu sei que ela tem as falhas, mesmo que eu sei que ele tem as falhas, estou apontando para cima. Ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Ela é isso, ela é aquilo outro, sabe? Eu estou olhando para aquilo que ela é de melhor, sabe? E isso não é nem ciência. Não é nem ciência.
Porque quando eu coloco energia naquilo que é de melhor, aquilo vai expandir. Não é nem ciência. Isso é o óbvio. Eu planto uma semente e eu rego, eu cuido da terra, isso vai dar fruto, sabe? E assim é a percepção que a gente tem das pessoas. Por mais que eu veja a falha no outro, eu não vou ignorar. Eu não estou falando de ignorar, tá, gente? Eu não estou falando de ignorar. Ah, não, a pessoa tem um erro, eu vou ignorar. Não, ela só tem essas coisas boas. Não, eu não estou falando disso. Mas quando eu decido olhar para aquilo que ela tem de melhor, automaticamente eu vou resgatar aquilo que ela tem de melhor. Porque eu vou apontando, fulano, olha só como tu é bom nisso, olha só como tu é bom naquilo, olha só como tu é bom naquilo, olha só, poxa, fulano é bom, a fulana faz isso bem, a fulana tem facilidade para isso, a fulana, poxa, e aqui a gente olha também, a gente olha, tá? A gente olha, mas a gente não olha para apontar. A gente olha para dizer assim, ó, poxa, o que a gente pode melhorar aqui? Sabe? A nossa predominância do nosso olhar está para aquilo que a pessoa é de melhor. A pessoa é isso, a pessoa aquilo, a pessoa aquilo outro, a pessoa aquilo outro, a pessoa aquilo outro. Poxa, tô com uma baita pessoa do meu lado. E aí, à medida que eu vou colocando, que eu vou expondo, a pessoa também vai se construindo a partir do meu olhar para ela. Porque uma parte da nossa autoconfiança vem de nós mesmos, mas uma parte da nossa autoconfiança vem dos outros, vem da forma como os outros nos veem. E quase sempre a gente não consegue nos ver como os outros nos veem. Então, quando você recebe o olhar do seu parceiro, da sua parceira, ou quando você dá o olhar do seu parceiro, da sua parceira, isso faz com que a pessoa se sinta, poxa, ele está me vendo como nem eu me vejo ainda. Então eu vou me esforçar para ser isso, porque ele está me vendo, sabe? Então isso é extremamente importante, gente. E aí fica a pergunta, né? O que você vê nele? Qual é o primeiro pensamento que vem à mente quando você pensa nele ou pensa nela? Esse pensamento, esse primeiro pensamento que vem aí, que é o pensamento automático, inclusive o Danilo chegou aí, o Danilo é da TCC, ele é muito bom em pensamentos automáticos. Sinta-se à vontade para uma live aqui, tá? Para falar sobre pensamentos automáticos, porque foi um tema que surgiu há umas lives atrás, e aí eu até pensei, poxa, vou convidar alguém. Mas tá, sinta à vontade. Gente, voltando ao ponto, qual é o pensamento que vem quando você lembra dela? Porque essa percepção, esse primeiro pensamento que vem quando você lembra dela, pode ser o pensamento que faz com que o primeiro ponto lá que eu falei aqui não seja construído, que é a confiança. Como confiar em alguém? Eu não consigo confiar em alguém. Talvez você não consiga confiar em alguém por essa percepção que você está tendo da pessoa nesse momento. Entende? Então, pense nisso. Pense nisso. Se você se concentrar no pior, você vai ter o pior dele. Se você se concentrar no melhor, você vai ter o melhor dele. Ou dela, né? Diferente o gênero da pessoa, tá? Tem um ciclo de realidade, que o Jerônimo fala. O Jerônimo Telmo, eu não sei se você já ouviu falar. Que ele fala que aquilo que a gente vê, a gente constrói. A nossa realidade é construída por nós mesmos, sabe? Aquilo que eu vejo, eu começo a pensar e eu começo a agir de acordo com o que eu penso, de acordo com aquilo que eu estou acreditando, e eu acabo, no final desse ciclo, tendo exatamente aquilo que eu vi de primeiro olhar, sabe? Deixa eu dar um exemplo aqui sobre relações amorosas. O marido tinha marcado um compromisso com você, mas deu um problema no serviço. Ele não pôde se comunicar com você. Ele não pôde. E aí você
mandou mensagem para ele, mandou uma, mandou duas, ele não respondeu, você ligou, estava desligado, o que você pensou? Poxa, ele pode estar me traindo. Nesse momento você deu espaço para esse pensamento, que é fantasia, que não é real, ele pode estar me traindo. Você vai pensar como uma pessoa traída. E aí você vai agir como uma pessoa traída. Você vai ficar empurrada, você vai ficar estragada. E aí quando ele chegar, o que vai ter? Vai ter discussão, porque você já, na sua cabeça você já foi traída. E aí a discussão, imagina isso acontecendo a longo prazo. Imagina isso acontecendo em várias situações do relacionamento. Você vai ter diversas realidades negativas. Vai amontoar um montante que vai fazer com que a longo prazo ninguém mais consiga segurar isso. E até que, enfim, o término vai acontecer. Entende? Então, pense nisso, tá? Pense nisso para isso que você aponta, para isso que você vê nele, para isso que você diz dele para si mesma, tá? O pior ainda se você diz dos erros dele para os outros, aí, nossa, aí é terrível, né? Mas esse ponto que você diz dele para você mesma, tá? Pense nisso, porque essa percepção que você tem dele te direciona em toda a sua relação com ele, tá? A questão é que você seja motivadora e não uma crítica. Tá, que seja crítica, mas que seja para o crescimento dele. Mas que não seja uma desmotivadora para tudo que ele... tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Não vai dar certo. Sempre e nunca colocando soluções. Sabe? Porque se a pessoa tá chegando e dizendo para ti, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, ela quer apoio, porque vocês estão juntos. Sabe? O crescimento dele é o crescimento seu. Sabe? Que nem como... tem uma história do Barack e do Barack Obama e da... Poxa, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dela. Se vocês lembrarem, por favor, coloquem aí. Que eu não lembro muito bem o diálogo, assim. Deixa eu lembrar. O Barack disse pra esposa assim, poxa... lembrei da história. Os dois foram jantar em um lugar, e aí o garçom que serviu o casal foi um ex-namorado da... Poxa, o nome dela tá na ponta da língua, mas eu não tô lembrando. Michelle Obama, né? Michelle. Tá, Michelle. E o garçom que foi servir a mesa deles era um ex da Michelle Obama. E aí a Michelle disse pro Barack, olha, Barack, eu não sei como é que ela chamou, né, também. Olha, amor, ele era um ex meu e tal. Aí o Barack disse assim, visse? Se você casasse com ele, você ia ser mulher de um garçom. Daí ela, olha só a resposta de uma mulher que confia em si. Olha só a resposta. Aí ela disse assim, se eu casasse com ele, ele iria ser o presidente da república. Esse diálogo foi forte. Foi forte. Mas, o que acontece? A Michelle serviu como uma motivadora por esse diálogo que a gente vê, né? Uma motivadora e não como uma crítica, sempre olhando pontos negativos, tá? Então, encontre maneiras de empurrar o seu cônjuge, né? Para ele ser o melhor de si, sabe? Não para diminuí-lo, porque não é você diminuindo ele, você não vai ser maior. Não é essa a lógica. Ele crescendo, você cresce junto, sabe? Então, outro ponto, outra ação de casais saudáveis e casais doentes. Casais saudáveis, eles conversam. Enquanto os casais doentes, existe uma diferença de uma conversa para uma briga. Eu vou dizer aqui para ti, eu vou dizer aqui para você agora. A diferença de uma conversa para uma briga é que
Quando tem conversa, tem esse movimento aqui, ó. Ambos estão trabalhando juntos para encontrar um objetivo em comum. Enquanto na briga, o que está acontecendo é que um só quer defender o seu ponto de vista e quer provar que ele está certo. É isso que acontece numa briga. E eu vou até trazer um pouquinho da live de semana passada para confirmar nesse tema. Quando há uma briga, por quê? Quando eu sou atingido ou quando eu atinjo o outro e não falo do problema, o outro vai se sentir atingido e vai querer rebater. Quando eu falo do problema, isso é um diálogo, porque os dois estão olhando para o problema. Agora, quando eu, ao invés de falar do problema, eu atinjo a pessoa, eu falo de algo que ela está fazendo, automaticamente ela vai querer ser, como é que eu vou dizer? Ela vai querer provar para ele que ela não está errada, entende? Então, uma dica, quando forem conversar sobre dificuldades, sobre problemas, falem do problema, não atinjam. Não falem você fez isso, ou você fez aquilo, ou você não disse, ou você errou nisso. Não, fale do problema, porque quando você atinge o outro, não vai ter mais diálogo, vai ter uma briga. Porque aí ele vai querer defender o ponto de vista dele. Ok? Essa é uma diferença muito importante da gente fazer. Tá? Conversa e briga. Casais saudáveis conversam. Casais doentes brigam. E tem como conversar. Tem como conversar. E aqui, ó. Aqui. Ah, tá. Você pode estar pensando. Tá, mas a gente conversa e a gente se altera. Tá, não tem problema nenhum em se alterar. Ainda não é briga. Só é briga quando você não consegue ouvir o outro e quando o outro não consegue te ouvir. Isso é uma briga, sabe? Porque eu posso me alterar. Eu posso me alterar em algo que eu estou falando e algo que faz muito sentido para mim ou algo que faz muito sentido para ela. A gente pode se alterar, porque a gente tem sentimento. Então não tem como eu falar de uma coisa séria, de uma coisa que eu acredito, falando assim. Entende? Então, a intensidade da conversa não quer dizer que estão brigando ou não. Mas é preciso que um ouça o outro e vice-versa. Porque se os dois não estão se ouvindo, estão só querendo defender o seu ponto de vista, aí acabou, não tem mais conversa. É só uma briga ferrenha, sabe? Uma coisa que eu aprendi na prática e consultório e ouvindo pessoas é que quando os dois querem dar um jeito, eles conseguem. Eles conseguem. Então, se vocês não estão conseguindo dar jeito nessa conversa ou nessa briga, é porque vocês não estão se ouvindo. Vocês precisam se ouvir. Trabalhem em grupo, trabalhem em conjunto. Casais saudáveis fazem isso. Isso que, Thiago? Eles investem na relação. Enquanto os casais doentes, sabe o que eles fazem? Um dia iremos. Sabe? Se você ouve muito essa fala, é uma luz laranja já. É uma luz laranja. Um dia iremos. Um dia iremos. Um dia iremos. Um dia iremos. Isso quer dizer que a energia da pessoa não está sendo mais disponibilizada na relação. Ou pelo menos não está sendo disponibilizada mais juntos. Em ter tempo de qualidade. O que acontece? Casais felizes, eles têm um ao outro como prioridade. É inevitável a gente fugir disso. Tá, única prioridade? Não. Mas uma prioridade, uma das, né? E aí, a gente já falou sobre isso também, mas sempre é bom
frisar nisso. A vida tem fases. A vida tem fases. E a gente não vai conseguir dar a mesma energia em tudo. Há tempos que a gente precisa priorizar mais um aspecto, assim por diante. Mas, porém, todavia, entretanto, a família, como devido à intensidade da relação, ela é algo que ela merece prioridade na maior parte do tempo. Quanto mais você parar de regar esse solo, mais ou menos ele vai dar fruto, né? Então, um ponto importante é que sabe? E um recurso que é muito valioso e que não precisa de recurso financeiro. Antes de eu falar disso, eu vou falar disso. Que é um erro grave, gravíssimo, que os relacionamentos acontecem, que os relacionamentos cometem, melhor dizendo. É disponibilizar recursos financeiros ao outro. Poxa, eu dou de tudo para ele. Isso acontece muito em relação ao filho também. Muito, 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 muito. Né? Os pais acham que amar os filhos é dar coisas. Né? Dar coisas. Aí, poxa, ele tem de tudo, mas ele é um rebelde. Claro! Ele tem de tudo de coisas, mas ele não tem acolhimento, não tem afeto, não tem cuidado, não tem atenção. O que tu quer? Olhar para ele, sabe? Olhar para ela. É um erro muito grave que as pessoas cometem. Poxa, ela tem de tudo e ela fez isso. Ou ele tem de tudo e ele fez isso, dando coisas financeiras, sabe? Isso é um erro grave, é um erro grave. A melhor ou a moeda mais valiosa que nós temos, que eu, você temos com toda certeza, sabe qual é? Sabe qual é a moeda mais valiosa que você tem, que eu tenho? E que o tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que você tem e que eu tenho. Então, à medida do processo que você vai dando tempo à relação, tempo de qualidade, isso é uma das maiores energias que você pode disponibilizar ao relacionamento. É um dos maiores sinais de que você quer realmente que o relacionamento dê certo. E quando você disponibiliza tempo, a relação se estrutura. É o tempo que faz com que os casamentos saudáveis continuem saudáveis. Enquanto os casamentos doentes, eles dão as sobras. Sabe? O fulano dá o melhor tempo para os amigos, dá o melhor tempo para o trabalho, dá o melhor tempo para as outras pessoas, e aí chega em casa só cai sobras, só com mau humor, só sobrou mau humor para a esposa, só sobrou mau humor para o esposo. E aí a pessoa que está ali em casa à espera do outro só recebe a sobra, só recebe a sobra, só recebe a sobra. Uma hora ele vai cansar de comer sobra, né? Sabe? Um dia a gente até come, outro dia a gente até come, mas a vida toda comendo sobra, não dá, não dá. É inviável, gente. É inviável. Então, economize energia para a frase, eu achei linda aqui. Poxa, essa frase eu vou ter que falar. Economize energia para as pessoas que importam. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Outro ponto que casais saudáveis fazem eles dão o melhor de si. Eles dão o melhor de si. Enquanto... foi o que eu acabei de falar. Enquanto os outros só dão as sobras. Tempo de qualidade
E aí nós vamos para o último ponto, né? Casais saudáveis acreditam, olha só, esse ponto é difícil, acreditam no perdão, enquanto os casais doentes, eles guardam rancores. Isso é extremamente difícil. Não vou dizer que é fácil. Ah, não. Perdoe rapidamente, né? Procure construir um ambiente de segurança, né? Para que o outro sinta a vontade de novo. Não, a gente precisa falar da vida real. A gente precisa falar da vida real, né, gente? A vida real é difícil construir perdão, né? A vida real é difícil, porque a gente tem memória, né? E como diz o livro Quatro Compromissos, né? O Dom Miguel, ele fala que o ser humano é o único ser na face da Terra que se martiriza inúmeras vezes, milhares de vezes, porque ele tem memória, e aí ele traz, né? Então, gente, mas apesar de toda dificuldade, de toda dor, é bom que você perdoe rapidamente. Perdoe rapidamente, né? Contribua para que esse ambiente de segurança seja construído. E se você que errou, peça desculpa rapidamente, né? Se responsabilize pelos seus erros, né? E trabalhe para reconstruir esse ambiente de segurança. Mas assim, se você ficar, fulano errou nisso, fulano errou naquilo, fulano errou naquilo, fulano errou naquilo. Se você fizer um registro aqui na mente de todas as falhas, pronto para tocar no próximo desencontro, na próxima conversa desencontrada de vocês, aí não tem relacionamento que aguente, né, querido? Aí, querida, sem chance, né? A ideia é que eu lide com essas dificuldades, com isso que aconteceu e que me machucou, né? E eu exponha essa dor, tá doendo aqui por causa disso, exponha para fora, encontre uma solução e bola para frente. Se quiserem continuar, né? Se quiser continuar também. Não é obrigado. Mas, se quiserem continuar, é esse o caminho. Não adianta ficar anotando para depois tocar na cara. Porque daí não acontece, né? Não acontece o relacionamento. Sabe? Então, se for para guardar, guarde boas lembranças, sabe? Ao invés de rancores. Guarde boas lembranças, aquilo que aconteceu, olhe na hora, resolva, segue em frente. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Eu tô aqui falando faz 50 minutos. Mas, se tiver comentários, né, fique à vontade. Se não, eu vou ficando por aqui. Na live de hoje, quinta-feira, estamos aí para... Quinta-feira eu vou trazer pesquisas sobre relacionamentos saudáveis. Pesquisas que... Como a ciência contribui para esses dados, né? O que a ciência tem de dados a respeito dos casais que dão certo, dos casais que não dão certo, né? Vou trazer alguns dados a respeito. Sem perguntas, sem comentários. Então tá, minha gente. Então tá. Muito obrigado, tá? De coração pela companhia. E boa noite. Quinta-feira estamos aqui de volta. Qualquer coisa me chama no direct e é nóis. Valeu? Abraço.